Olha aqui, ó, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, ele conseguiu ofender a mãe, a genitora do senador Marcos Rogério. Isso ele fez no desespero, na tentativa de defender o governador de São Paulo, João Dória. E nessa deslocada defesa que ele tentou fazer, sobrou para a mãezinha do senador Marcos Rogério. Vamos ver isso aí. O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, trocaram farpas durante a sessão de hoje. Marcos Rogério fazia perguntas ao depoente, o presidente do Butantan, Dimas Covas. Marcos Rogério acusou os membros da CPI de desviarem o rumo das declarações. Foi quando o presidente da CPI, Omar Aziz, não gostou. Eles quando começam a ter alguma coisa que incomoda, quando está indo para o rumo do que eles querem, está tudo certo. Quando não, olha, parabéns, senhor presidente, Vossa Excelência obstrui a sessão mais do que... Bom, como é que é, presidente? Como é que é, presidente? Senhor presidente, Vossa Excelência tem a compostura diante da presidência dessa comissão. Vossa Excelência está tratando com senadores da República. Ontem, Vossa Excelência foi desrespeitoso com colegas dessa sala. Isso não é bom para a comissão. Não é mesmo, não. Nem do ponto de vista pessoal também não. Exatamente. Contenha-se. Em coletiva, Marcos Rogério fez uma análise da oitiva realizada hoje. Para o senador, que é vice-líder do governo Bolsonaro, houve o uso político da vacina para fins eleitoreiros. Embora você tenha, no caso especificamente do Butantan, um ingrediente da política, porque no caso do imunizante, com a parceria com a empresa chinesa, houve a politização do tema. O governador de São Paulo o tempo todo tratou disso num campo de disputa política. Hoje eu apresentei, inclusive, um vídeo mostrando justamente essa expressão, né, esse sentimento, a preocupação dele com a imagem pessoal dele em relação ao imunizante. Então tem um ingrediente político ali. Já em relação ao caso dos governadores a acionarem o STF para impedir a convocação deles para depor na CPI, o senador foi claro. Se eventualmente uma decisão do Supremo sair nessa direção, representaria uma intromissão indevida ao legítimo e regular funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito. O Supremo, é bom que se registre, que determinou que essa CPI fosse instalada e funcionasse nesse momento. É por ordem do Judiciário que essa CPI está funcionando e investigando. Agora, não creio que o Judiciário tomaria uma decisão para dizer, olha, investigue só o governo federal e deixe de lado estados e municípios, quando o objeto da investigação é o que a CPI está fazendo hoje. Olha, gente, é impressionante. Eu recebi do Henri Bueiro, que é engenheiro e economista, e ele enviou essa reportagem aí, o meu comentário que eu fiz lá no SIC News, para os engenheiros e arquitetos do Amazonas. Impressionante a rejeição do Omar Aziz, do senador amazonense, lá em Manaus. Ele diz assim, o Henri Bueiro: Everton, parabéns, precisamos apoiar nosso senador Marcos Rogério. Passei seu vídeo para grupos de engenheiros do Amazonas, todos inconformados com o comportamento do Omar. O seu conceito em Manaus é pior possível. Seu vídeo fez sucesso, está dizendo aqui o Henri Bueiro. Eu não sei se dá para mostrar, mas olha aqui, ó. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês são os prints que chegaram de Manaus para o Henri Bueiro, que ele me encaminhou. Prints feitos por cidadãos manauaras. Um deles diz assim, ó, com a foto do Omar Aziz e do Eduardo Braga. O Amazonas pede perdão por eleger Omar e Eduardo Braga.
Prometo me esforçar mais na próxima eleição. Perdão, Brasil. É o que está dizendo aqui um dos prints que a gente está vendo. Agora, gente, o Omar Aziz, ele desceu nas profundezas do esgoto quando ele cita a genitora do senador Marcos Rogério. Podia ser de qualquer um. Ele não podia ter feito isso. Quer dizer, mostra o nível lamentável que alguns políticos possuem e que não estão com as mínimas condições de estar lá representando o Estado brasileiro e a população brasileira. Quem quer falar sobre isso? Ô, Everton, veja bem, está existindo no país uma verdadeira inversão de valores. Um cara desse chama de Vossa Excelência, fazer o que ele fez com um colega dele. Meu irmão, isso é abominável, né? É lamentável você ter que escutar um cidadão desse e dizer Vossa Excelência. Rapaz, eu me sinto aí totalmente estuprado na minha vida por essas pessoas. Bem, o povo amazonense tem culpa, sim, Everton. Elegeu esse cidadão. Elegeu os dois. E está pedindo perdão, né? Perdão, né? Se duvidar, vai ser eleito de novo. Porque a grana não falta para esses caras. A grana não falta. É verdade. Então, só consegue um cargo desse se tiver muita grana. Lamentavelmente, o povo não está sabendo votar. Lamentavelmente, o Lula, que foi juiz eleitoral, uma grande experiência, talvez até ele saiba até mais do que eu, mas eu estou dizendo aqui que eu me sinto revoltado chamar um cara desse de Vossa Excelência. É o regimento, doutor Jean, o regimento que determina, sob pena, inclusive, de responder por quebra de decoro se não for tratado dessa forma, por esse pronome. Se bem que ele eu comentei isso ontem, doutor Joaci, para mim ele deveria ter ido direto para a Comissão de Ética do Senado. E você perguntou se alguém queria comentar, de fato, na verdade, Everton, o que está havendo nessa CPI, e aí outro exemplo também foi quando o Flávio Bolsonaro entrou e começou a trocar farpas com o Renan Calheiros. Ainda que muita gente, né, concorde com ele, com aquilo que ele está falando, ali não é lugar, ali não é casa de ninguém, ali não é um boteco onde a pessoa tem que tratar a outra pessoa por adjetivos que não se fala publicamente, né? Então, e principalmente quando se trata com a genitora, com a mãe, com algum familiar de um senador. Se com ele já não é bom, imagine com algum familiar que ali não está para poder se defender. Lamentável a postura do senador Omar Aziz, lamentável outras posturas que a gente vem vendo, né, nessa CPI, e que só demonstra o nível, né, de Senado, o nível de parlamento que a gente tem hoje. Infelizmente, né, a gente não tem mais ali são representantes dos estados brasileiros, tanto que tem o mesmo número de senadores que tem Rondônia, tem São Paulo, que tem o Acre, tem o Rio de Janeiro. Então, estão representando os estados e, ao que parece, representando, em muitas ocasiões, representando muito mal os estados da Federação Brasileira. Outro dia eu li... Eu li coisa certa. Viu, Benê? Só para te ajudar, essa semana eu vi uma postagem, agora não lembro o nome da pessoa, fora daqui, dizendo que ele teve preso por 8 anos. E diz que as discussões no presídio era de um nível muito superior às discussões do Senado. É isso aí. Agora, o senador Marco Rogério... Eu acho que o Beni gostaria de falar alguma coisa, Beni. Eu queria dizer o seguinte, que Deus faz as coisas certas. O senador Marcos Rogério, de uma elegância, de uma educação, de uma finesse impressionante. Porque eu quero dizer... Olha, gente, se sou eu no lugar do Marcos Rogério, o pau ia quebrar. Não estou dizendo que eu ia bater nesse vagabundo, não. Mas que eu partiria para cima dele e quebraria ele no pau com certeza absoluta que vai para o espaço meu mandato, que vai para o diabo todo esse negócio. Agora, xingar minha mãe? Não. Beni? Não. Beni, tu tá chamando... Nem na rua, nem na esquina.
Tu tá chamando um senador da República de vagabundo? Foi isso que eu ouvi? Repito, quer que eu fale de novo? Pega o currículo dele. Vai dar o quê? É verdade. Depois de ter medo de barata. Eu vi também, chegou para mim um vídeo essa semana, até por uma questão ética eu não quero mostrar, mas o senador Marcos Rogério, numa emissora de televisão, de canal fechado, ele, olha, a repórter foi de uma deselegância, sabe, de uma falta de educação, de uma arrogância com o senador Marcos Rogério. Ele não baixou a crista, ele não baixou a cabeça. E ele, porque ela entrou na questão da aglomeração do presidente, enfim, aí, a certa altura, ele diz: e vocês aí, que estimulam as aglomerações do Campeonato Brasileiro de Futebol, e está tudo certo. Quer dizer, na política não pode, e eu também acho que não pode, mas no futebol pode aglomerar, e aí vocês incentivam. Resultado, a apresentadora entrou no meio, pediu, por favor, senador, não se retire do nosso programa, mas eu vou chamar um intervalo para acalmar os ânimos. Eu acredito que devem ter dado uma chamada na repórter também, viu? Não posso admitir que uma repórter trate um senador da República, não importa quem seja ele, podia ser até o Omar Aziz, num programa de televisão com a arrogância e a petulância com que o Marcos Rogério foi tratado. Ela é arrogante. Está no lugar certo. Está no lugar certo. Beni, tudo isso mostra que o Marcos Rogério está no caminho certo. O que a esquerda, a oposição, tem xingado ele nas redes sociais, essa meia dúzia aí, é um sintoma de que ele está sozinho, acabando com essa gentalha da CPI.